Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar aqui de o que aconteceu nessa queda e eu não estou com a camisa do Vasco para falar de queda. Tu para, hein? Tu para, hein? Tu para. Bom, vamos lá. O que aconteceu, basicamente? Primeiro, nós tivemos a famigerada aprovação dos ETFs, coisa que a gente estava esperando há muito tempo. E aí, o que acontece? Caiu. Mas por que caiu? Felipe, caiu absurdamente. E aí? Caiu por um seguinte motivo. Vamos lá, tenta me entender. Todo mundo que comprou o fundo, comprou no boato de que os ETFs alavancariam o preço do Bitcoin absurdamente, porque agora as grandes gestoras teriam que ter parte do seu patrimônio investido em Bitcoin para poder oferecer para seus clientes em forma de um produto diferenciado. Beleza? Lindo, maravilhoso, muito bonito. Só que esse foi o ato, esse foi o fato. Quando o fato se tornou ato, ele gerou uma venda maciça. Por quê? Porque não tinha mais motivo para segurar o Bitcoin, porque a tendência agora é que necessitemos de um novo fato para que o Bitcoin ganhe pressão compradora. E aqui vai a grande lição sobre mercados financeiros. Só gráficos não alimentam uma alta ou uma baixa. Lembre-se disso. É necessário que haja um fato atrelado ao topo ou ao fundo que o mantenha como topo e como fundo. Por isso a análise fundamentalista é tão importante quanto a análise técnica. E eu falo isso no meu livro. Está inclusive aí na descrição. Eu falo muito disso. Se você quer ter um compreendimento maior do que está acontecendo no gráfico, você precisa olhar um ambiente extremamente amplo. Então, nós entendemos dessa forma. Beleza? Então, beleza. Entendemos o primeiro ponto, aonde essa queda aqui ocorreu no momento aonde o ETF foi aprovado. Como mágica, como algo assim inexplicável para a natureza humana, formamos também um fundo, um topo duplo no semanal dentro de todo o processo anterior de alta. Eu estou brincando aqui como um fato inexplicável, mas não. Justamente 48 mil foi a zona de suporte de resistência porque foi o topo anterior. Então era esperado que esta zona oferecesse alguma resistência ao ser tocada. E, se você voltar no vídeo anterior, você vai ver eu falando justamente deste valor de 48 mil. Algumas pessoas falaram comigo no privado do Instagram e perguntaram, e agora, Felipe? Eu falei, cara, para a alta se suceder, nós precisaríamos fechar acima de 48 mil. Bom, não fechamos. O primeiro candle que rompeu 48 mil já deixou o gráfico fechado bem abaixo. Ó. Ele fechou em 46 mil, porém ele chegou a bater 49 mil, né? 48.900. E ele entregou toda a alta e fechou abaixo. Foi o que eu disse. Para que a alta se suceda, necessitaria fechar acima de 48 mil, porque isso daria primeiro ponto de base para que isso aqui tenha sido um rompimento. Era esperado, graficamente, que essa zona dos 48 mil não fosse rompida no primeiro toque. Felipe, como é que a gente sabe se uma zona vai ser rompida no primeiro toque ou não? A força que ela tem desprende um conhecimento gráfico atrelado a ela, ou seja, a quantidade de força que essa zona aqui teve para impedir o gráfico de continuar subindo, né, e fazer aqui um topo duplo, um topo triplo em relação a esses topos aqui, é justamente o que nos faz entender, já que ela derrubou o gráfico a posteriori com muita força, que obviamente esse segundo toque também não seria possível para rompê-la em uma primeira instância. Então, neste momento, cujo qual falamos, a zona de 48.200 é a nossa resistência mais forte. Para o Bitcoin continuar a alta, ele precisa rompê-la e manter-se acima dela. Felipe, então o conceito gráfico sempre vai ter uma resistência, sempre vai ter um suporte que vai ser o mais forte? Sim. Sim, sempre vai ter um suporte, sempre vai ter uma resistência que vai ser mais forte. Se essa resistência for perdida ou se esse suporte for perdido, o gráfico
tende, ou ele aumenta, ou ele desbalanceia as probabilidades para aquele lado em que ele rompeu. Beleza? É assim que funciona o entendimento gráfico. Porém, graficamente falando também, quando nós puxamos para o 4 horas, a gente vê alguns eventos interessantes aqui. Observa que nós tínhamos essa primeira zona, eu vou buscar bem de lá do fundo para que você entenda tudo. Nós tínhamos aqui uma zona de resistência bem definida perto da zona dos 44 mil. Buscamos um fundo duplo em 40 mil, por isso que eu disse para vocês estoparem abaixo de 40 mil, porque esse tinha sido o último fundo formado. Inclusive quem estopou está em paz, viu cair, mas continua em paz. E aí o que aconteceu? Buscamos novamente 40 mil, buscamos novamente a região dos 44, então ele lateralizou entre 40 e 34 por um bom tempo. Quando ele rompeu, foi um falso rompimento. Por quê? O candle, deixa eu até aproximar, isso aqui é ensinamento gráfico muito sério que vocês precisam saber. O candle que rompeu passou 2 candles posteriores sem volume e rompimento forte. Quando uma resistência é rompida, o primeiro candle pode até ser um candle vacilante, porque é aquele candle de execução, é aquele candle onde todo mundo está fechando suas operações. O segundo não pode, o segundo precisa ter uma impulsão, fechar acima, ainda que ele não seja tão grande, ainda que ele seja um candlezinho até modesto, mas ele precisa fechar bem longe do primeiro candle que rompeu a resistência ou suporte. Para quê? Para que você entenda que de fato este rompimento é verdadeiro. Então teria que ter sido algo parecido com esse aqui, para que de fato nós tenhamos um rompimento verdadeiro. Se tivesse tido algo dessa magnitude aqui, show de bola. Foi lindo, um rompimento verdadeiro. Observa como não aconteceu aqui, porque rompeu 2 candles feios, entregou uma queda. Felipe, mas essa queda aqui retestou o topo anterior. Isso aqui, esse reteste aqui, não contaria como um reteste de topo? Não. E por que não? Porque nesse cenário aqui ficou com pouquíssimo volume. Estava extremamente esticado no RSI e com um volume muito feio. Então, por mais que tenha sido uma execução, não seria interessante você entrar aqui. Ou até teria sido, mas usando os parâmetros corretos. E quais seriam os parâmetros corretos? 1, 2, 3 de compra. Candle de indecisão, um spinning top. Candle de impulsão, um candle verde que rompe a máxima do spinning top. E aqui a gente já teria tido o primeiro problema. Por quê? Olha a máxima do spinning top aqui, ó. Se você olhar aqui em cima, você vai ver high. O high dele foi em 45.297. E aí o close desse aqui foi em 45.262. Ou seja, ele fechou, o candle verde fechou abaixo da máxima do spinning top. Então aqui já não tinha sinal de compra, porque o correto, de acordo com a regra gráfica, é candle de indecisão, candle de impulsão, e você colocar a sua compra na máxima do candle de impulsão e o stop na mínima do candle de indecisão. E aí sim, se fosse para continuar subindo, teria ativado sua compra e você seria um cara muito feliz. Show? Show. Basicamente o que aconteceu aqui, ó. Rompeu. Segundo candle, impulsão pra caramba. Aí o que você faz? Opa, meti uma compra na máxima e um stop na mínima. Dali, pegou uma belíssima operação. Então essa é a diferença entre um rompimento verdadeiro e um rompimento falso. Não é à toa que esse rompimento aqui foi verdadeiro. Ele buscou uma máxima, depois quando ele entregou uma mínima, olha a diferença do RSI aqui, ó. Olha o RSI buscando próximo à zona de suporte aqui, enquanto o RSI aqui, ó, ainda continua em sobrecompra. Deixa eu apagar tudo, você precisa entender. Olha a diferença disso aqui, com isso aqui, e isso aqui, esse Dragonfly lindo, para isso aqui. Olha o volume na hora da queda. Olha a diferença. Olha o volume na hora da compra. Porque eu não estou com a média de volume ativada. Erradamente, inclusive. Deixa eu ver aqui se eu ativo a média de volume. Volume, média. Olha aqui o volume cortando a média.
Ó, volume cortando a média aqui, ó, de compra, justamente na hora da formação do suporte. Essa é a diferença. É isso que eu quero que você entenda quando a gente fala sobre formação de suporte e formação de resistência. Estou gastando muito tempo do vídeo para te mostrar isso. Porque isso aqui é, cara, é conceito de elite. Tem cara que cobra milhões para fazer isso. Eu deveria, inclusive, mas enfim. E aí a gente tem o período que a gente está agora, né? Formamos um suporte, tínhamos uma base gráfica, tínhamos uma base de volume e tínhamos uma base de indicador. Formamos um topo. Só que novamente nós buscamos uma zona de resistência. A resistência foi formada próxima a 47.250. Tentamos no primeiro candle, falhamos. Tentamos no segundo candle, falhamos. Tentamos no terceiro candle, falhamos. Então o que você está dizendo? Qual é o suporte, Felipe? Qual é a resistência? 47 ou 48? A resistência é 48.200. Mas o sinal do 4 horas vai ser aqui em 47.300. Então, fechou acima no 4 horas, opa, você aumenta a probabilidade de também romper 48.200. Quando que isso vai acontecer, Felipe? Sabe Deus. Não sei. Mas, o que aconteceu aqui? Um evento básico, um evento normal de mercado, onde você tem um topo, um fundo, um topo duplo. Se você olhar da forma mais bruta possível, que é o que? Gráfico de linhas. Sempre digo para vocês, está com dúvida? Bota o gráfico de linhas. O gráfico de linhas literalmente está desenhado. O que você vê? Uma quantidade absurda de topos que não formaram um rompimento verdadeiro da zona dos 47 mil. Então é aquilo que a gente fala. Tocou uma, duas, três, quatro, não conseguiu romper, ele não vai romper. Uma hora o mercado desiste. Então no momento que formou esse topo aqui, já era o adeus, porque não rompeu uma zona antiga que já deveria ter sido rompida. Então a mesma zona que ele formou anteriormente, agora era o momento de romper. Não rompeu, o que o mercado fez? Tá, então não é para romper, rapaziada. Já que a parada deu ruim, vamos pro outro lado. E aí a gente continua com o efeito inverso. Isso aqui não era a zona de suporte, onde o gráfico formou um fundo lá em 44 mil? Olha o que aconteceu. Rompeu, candle de impulsão, short, stop, mantém-se. Só que aí a gente entra nesse cenário aqui. Esse cenário aqui é exatamente esse cenário aqui, tá? Só que de uma forma inversa. E aí, Felipe, você está me dizendo então que o mercado vai voltar a subir? Então, aqui a gente abandona o 4 horas e vai para o diário. Por quê? Nesse cenário aqui a gente pode estar formando uma bandeira. Se é uma bandeira, vai cair. Pá, bandeirou, pá. Sem desenrolo. Só que a gente está no sobrevendido lá no RSI. A gente teve um volume muito forte de queda, o que dá a entender que 41 mil pode ter formado uma zona de suporte. Então, para mim, considerando que também tivemos um rompimento de médias, é um cenário baixista muito ruim. Só que antes desse cenário baixista acontecer, ele vai pegar o stop da galerinha. Aí a gente vai pro diário. Observa no diário como é que o gráfico está querendo formar um candle de indecisão. E esse candle de indecisão é a chave para a gente entender o que pode acontecer amanhã. Por quê? Se esse candle de indecisão terminar abaixo de 44 mil dólares por unidade, repare que eu coloquei a Fibonacci só no candle de ontem. Vou até ligar isso aqui para ele ficar extremamente preciso. Certo? Repara isso. Se ele fechar abaixo de 44 mil cravado, ele ativa uma barra verde ignorada. Tocou aqui ou fechou aqui, para amanhã ignorar essa barra aqui e manter a queda. Buscando aonde? Primeira zona de suporte máxima do Bitcoin agora, região dos 40.500. Inclusive a região do Super Trend. Então esse é o cenário número 1. Esse é o cenário que eu sem dúvidas estou esperando. Por quê? E eu vou deixar para vocês o que eu vou fazer. Felipe, mas e se der errado? Se der errado, acontece. A gente tá aqui para se molhar, né, rapaziada? Eu tô aqui para arriscar. Se ele fechar abaixo de 44 mil,
sendo bem sincero para vocês, eu estarei olhando por 1 hora, buscando o primeiro candle de indecisão que tiver, para entrar em uma operação vendida e estopar acima de 44. Estopar acima da 0,5 da Fibonacci. Porque ele pode até andar um pouquinho para cima, dar uma enganada, ativar os stops da galerinha que vai querer botar o stop delas logo aqui em cima, né? Aquela galerinha mais emocionada, que não dá tempo a operação correr, que bota o stop logo aqui, logo aqui, logo aqui. Então, vou botar o stop um pouquinho mais acima e vou deixar a operação correr. Por quê? Porque pode ser que ative. Porém, o efeito inverso é verdadeiro. Só que o efeito inverso já não vai ser feito no domingo, vai ser feito na segunda. Que é o quê? Esse candle aqui fechar desse jeito. Amanhã, domingo, a gente tem uma força compradora que rompa a zona dos 44. E aí sim, pode dar uma oportunidade de compra. Mas a oportunidade de compra vai seguir o mesmo padrão. É comprar na máxima do candle de domingo e estopar a mínima do candle de sábado. Então são esses dois cenários que eu tô olhando. Tô te dando um ouro, cara. Você faz o que você quiser com isso aqui, Felipe. Tô achando uma merda essa tua operação aí. É direito seu. Só que é o que eu tô de olho agora. Então são esses dois cenários e apenas esses dois cenários. Fechou abaixo de 44. Né? Vou até botar uma linha aqui de novo no 44. Fechou abaixo de 44. Deixou oportunidade no 1 hora. Buscou ali 60 do RSI aqui no 1 hora. Você vê que ainda tem espaço para ele subir. Você vê que o RSI ainda permite que 1 hora suba mais um pouco, né? Dê mais uma jantada aqui, dê mais um toquezinho ali em cima. Se isso acontecer, dar-lhe na operação vendida, stop acima disso e vamos tentar buscar algo até a zona dos 40 mil. Deu ruim, fui estopado, caramba, acontece. Fechou acima dos 44, aí a gente está olhando de novo para cima. De uma forma geral, não vou mentir para vocês. Se vocês pegarem 2 horas, se vocês pegarem 4 horas, vocês vão ver que é um cenário baixista. Por quê? É um cenário onde você tinha um topo que foi rompido, uma queda, um topo duplo depois do rompimento, e agora a tendência é que a gente pelo menos faça mais uma pernada de queda. A tendência é que a gente faça mais uma pernada de queda. E essa pernada de queda está se desenhando no 4 horas em formato de bandeira. Então essas são as coisas que você precisa entender claramente. Estou gastando muito tempo sendo o máximo didático com vocês para que vocês entendam. 4 horas está desenhando uma bandeira. O gráfico diário permite uma continuidade de queda, sim. Felipe, mas não buscou ali o RSI em 40? Não, o RSI está em 45. Ele ainda tem espaço para cair um pouquinho até o 40. É justamente a zona onde ele vai buscar 40 mil dólares por unidade, 40.500. Entendeu? Então é possível? É possível. Então tá dizendo para mim que se buscar 40.500 vale a pena comprar. Eu tô dizendo para você que se buscar 40.500 eu vou estar olhando por 4 horas. Se o 4 horas deixar suporte nessa zona, aí sim, é momento de comprar. É momento de comprar, sim. 40 mil dólares por unidade. Se formar um suporte, é momento de comprar. Não tem desenrolo. Por quê? Porque a tendência é pernada de correção, geralmente uma tendência de alta, já cansei de falar para vocês, são 5 pernadas de impulsões, 3 pernadas de impulsões para 2 de correção. Depois mais 5 pernadas, 3 pernadas de impulsão, e assim vai. Geralmente essa é a configuração padrão. Essa é a configuração padrão. 1, 2, entendeu? Só que aqui foi muito feia essas pernadas aqui, mas foram 3 pernadas de impulsão. A ideia é que sejam 2 de correção e pronto, 2 de correção e a gente chega ao nosso ponto de suporte. Nesse momento, eu acredito que o ponto de suporte está na zona dos 40.500. Então essa é a zona que eu estou olhando e expliquei para vocês toda a operação atrelada a elas, certo? Não ficou muito tempo para a gente falar de outras criptos, mas eu vou estar de olho muito na Ethereum. A Ethereum, para mim, se buscar qualquer coisa próximo a 2.000, 2.100 novamente, é caixa, não tem desenrolo, certo? Não perderei essa oportunidade. Acho que vale a pena pra gente também. E as únicas duas que eu tô de olho agora, aumentar as posições delas agora, porque a tendência é que elas sejam um grande carro-chefe da primeira pernada de alta. Então vai ter lá Bitcoin buscando zonas superiores, depois de romper 48, a gente vai pro semanal que fica mais fácil ver.
Depois de romper 48, ele vai buscar a próxima zona que está lá em 52 mil. Depois de 52 mil só tem o topo histórico. A tendência é que isso aconteça até o final do ano. Até o final deste ano nós estejamos de novo em 69 mil dólares por unidade. E aí quem vai ser o primeiro impactado é o Bitcoin e o Ethereum. Depois eles vão estagnar. Quando eles estagnarem, começar a fazer lateralização aqui, aí as criptos vão explodir para cima e começa a out-season legal mesmo. Felipe, mas já subiu 100%. Mas nem out-season é ainda. Quando começar a out-season, aí tu vai ver cripto, aí tu vai ver o link batendo 50, 60 dólares, se Deus assim permitir, e a gente pulando de alegria. São coisas como essa que a gente espera que aconteça. São coisas como essa que a gente quer que aconteça. Mas, pé no chão primeiramente. Talvez essa seja a última zona de compra. Reitero, finalizando o vídeo, sei que está muito tempo aqui, mas eu acho que tudo que eu falei é extremamente válido. Entenda o seguinte, em uma tendência de baixa, quando ele chega naquele máximo clima de baixa, onde não tem movimento, onde o gráfico fica andando de lado porcamente, todo momento é momento de comprar. Bate cabeça e compra, 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 igual maluco, só compra. Na tendência de alta, o efeito é inverso, porque você tem subindo várias vezes e a tendência de alta do Bitcoin é aquela tendência assim, ó. Os fundos são minúsculos em relação aos topos. Minúsculos, é uma impulsão gigantesca para um fundinho minúsculo. Então, dentro desse cenário, nossas compras vão ser menores, vão ser em menos frequências, vão ser muito mais espaçadas. Por quê? Bom, porque a tendência agora é de alta. E sendo uma tendência de alta, amigo, 40 mil se torna mais atrativo. E os 30, Felipe? Bom, somente se perdermos os 40. Sendo bem sincero, neste momento não parece que perderemos os 40. O que corrobora para isso, para tudo que eu falei aqui, para toda a probabilidade de continuidade de queda ser maior, é isso aqui, ó. Observa como não há compras abaixo. O mercado parece que ainda não precificou um fundo. Só que a gente já começa a ter compras justamente em 44 mil. Qual foi a zona que eu marquei para vocês que era 0,5 da Fibonacci? 44 mil. Qual é a zona que eu falei para vocês que eu colocaria meu stop acima? 44 mil. Por quê? Porque nessa zona já está se formando um conglomerado de ordens. Olhando pela lógica, essas ordens são de venda. Porque justamente a 0,5, justamente a média de 50 períodos, observa aqui, ó. A média já se rompeu, a média de 20 períodos, 44. Então, é o fundo que foi rompido, ó. O fundo aqui, ó, a gente marcou 44 mil. O fundo foi um pouquinho mais acima, em 44.300. Foi a zona de negociação anterior, eu mostro para vocês. Vou pegar aqui o... Olha aqui, ó, essa linha vermelha aqui é o pico de movimentação de todo esse período aqui, ó. Então, em todo esse período aqui, o pico de movimentação aconteceu na zona dos 44 mil. Então, é esperado que essa zona seja tocada, talvez aqui nesse lenga-lenga infinito aqui. E aí, quando tocar, continue o processo de queda. Isso é o que é mais probabilidade de acontecer agora, certo? Por isso, não apostaria em alta nesse momento. Mas pé no chão, se o gráfico romper 44, por que não, né? Então acho que nesse ponto a gente precisa se manter bem no pé no chão e esperar o gráfico dar o sinal para a gente entrar. Mais do que isso, já está desenhado tudo que a gente vai fazer. Creio ter sido extremamente claro. Se você ficou até aqui, por gentileza, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém. E tudo isso que eu ensinei aqui, eu ensino ainda melhor, ainda mais com riqueza de detalhes no livro, certo? Eu espero ter mostrado para você que realmente é um conhecimento importantíssimo se você quer ganhar dinheiro nesse mercado. E o link tá aí na descrição, só dá uma olhada, certo? Mas é isso. Valeu. Muito obrigado.